Gestão de projetos é uma das áreas mais importantes que qualquer empresa pode ter. Se você acha que a sua empresa é pequena demais para ter gestão de projetos, talvez você deveria ser o gestor de projeto dela. Vários dos meus clientes que já ultrapassaram a casa ali dos 1 milhão de faturamento por mês, empresas ainda consideradas de pequeno porte, todas essas empresas deveriam olhar para a gestão de projetos de forma extremamente assertiva. Troca de um software é gestão de projetos. Implantação de um novo CRM é gestão de projetos. Nova sede, nova estrutura, novas linhas de produtos, tudo deveria ser gerenciado por gestão de projetos. Hoje mesmo, no dia dessa gravação, eu cobrei de um dos meus clientes que para ele ter uma boa gestão da qualidade, ele ter uma boa gestão daquilo que roda na empresa dele, ele deveria ter gestão de projetos. E é por isso que eu resolvi trazer aqui de novo mais sobre esse assunto. É um assunto extremamente relevante para qualquer empresa de qualquer porte. E sabe qual que é o maior desafio? Como controlar projetos. Modelo híbrido, modelo tradicional, criar seu próprio modelo, existem vários modelos. Eu vou te falar daqueles que eu acredito que funcionam. E lembra, sempre, a melhor metodologia é aquela que você utiliza. A gente vai falar agora de quê? Gestão de projetos. Com quem? Nossa boa e velha senhorita Ingrid Jardim. Eu sou o Carlos Pires, vocês sabem, aqui a gente fala de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Isso aqui não foge também, tá? Com vocês, senhorita Ingrid Jardim, que vai dar uma aula sobre gestão de projetos hoje. Olá, pessoal. Vamos direto ao ponto aqui, né? Perfeito. Hoje a gente queria trazer o modelo híbrido como uma alternativa. Igual o Carlos já comentou, o modelo que funciona é o modelo que você usa e que está adaptado à sua realidade. A teoria é muito linda, mas quando a gente vai para o mercado não é assim. Voz da experiência, tá? Alguém talvez tenha descoberto isso na prática, na raça. Então, a ideia, a gente está trazendo aqui um caso um pouco real também, em que a gente está tentando estruturar a melhor forma de gerir os projetos aqui da ProResultado, e a gente viu que é nada melhor do que realmente uma combinação, um modelo híbrido aí que tanto a metodologia ágil quanto a tradicional e faz ali pega um pouquinho do melhor dos dois mundos para poder conseguir gerenciar da melhor forma possível. Vamos lá. Pessoal, o que a gente quer trazer aqui para vocês? Eu falo que eu trago aqui a realidade, a prática, aquilo que eu vivo. Então a gente está mostrando para vocês o que a gente está planejando para a própria ProResultado. Porque eu acho que é o que funciona. É ter uma gestão que se adapta à necessidade das empresas. Mas qual que é o desafio? A Ingrid passou por isso. Várias pessoas que passaram aqui. Toda vez que chegava alguém na ProResultado, falava que tinha uma fórmula mágica nova para gerenciar projetos. Todo mundo tem uma fórmula mágica que vai funcionar. E eu sempre falo, decisão está muito mais em fazer as perguntas certas do que trazer as respostas. Então, o que a gente fez primeiro? Se perguntou qual que é o cenário, o que acontece, quais são os gargalos, qual que é o cenário da empresa. A gente está fazendo isso aqui depois de praticamente um ano que a Ingrid está dentro de projetos, vivendo projetos, sabendo as dores que tem de projetos e com a experiência que ela já tem de outros lugares. Então, o que a gente quer mostrar aqui para vocês? É uma fórmula mágica? Não, é a nossa fórmula mágica. É aquilo que atende à nossa necessidade. E talvez atenda a sua ou te inspire nisso. Não vou delongar muito, a gente vai passar aqui primeiramente o conceito básico do Scrum, conceito básico do PMBOK, para que as pessoas entendam. Depois, a gente vai entrar na questão da estrutura híbrida e já conectar essa estrutura híbrida na gestão através do Office 365. Principalmente tentando usar o looping aqui hoje. Primeira coisa, vamos explicar para a galera o que funciona na gestão de projetos Scrum, a gestão ágil. O que é os tópicos relevantes que tem dentro da metodologia? O Scrum, ele tem várias diretrizes ali, mas tem 6 principais componentes, que seria ali uma reunião de daily, que a gente tem aqui também, a sprint, que é a definição ali do período em que vão ser feitas as entregas, e essa sprint, ela precisa de uma sprint planning, de uma sprint review, só que o que a gente vai trazer aqui? Exatamente as adaptações, porque no nosso contexto, por exemplo, em vários outros contextos, pode ser que não tenha como ter uma sprint planning e uma sprint review. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente unificou esses 2 pontos em uma única reunião. Então, é isso que a gente vai mostrar, as adaptações possíveis. O papel do Scrum Master, por exemplo, é um papel muito importante. Mas dentro do nosso contexto, a gente vai trazer isso junto com o papel do coordenador, que já existe aqui. E tem o Product Owner, que é a pessoa que fica responsável ali, de fato, pela entrega, pelo produto que está sendo desenvolvido, que no nosso caso a gente também unificou esse papel junto com o Scrum Master, junto com o coordenador. Então, é muito amplo, você pode adaptar sim.
Muitas das vezes, se você quiser se inspirar, você pode usar vídeos como os nossos, vídeos de pessoas reais que estão usando as metodologias, trabalhos acadêmicos, porque nos livros sempre vão vir as propostas ali muito perfeitas, mas na realidade a gente vai vendo o que é possível e o que não é, até para não enrijecer muito o processo, né? Perfeito. Então eu tenho a daily, que é a reunião diária de atualização, o sprint, que é o período onde eu vou trabalhar. Split plan são as tasks que serão executadas, tasks, backlogs que serão executados. Aí só um detalhe que eu acho que sim, eu senti uma falta aqui, por isso que eu voltei nisso. Se eu estou falando de gestão ágil, eu preciso ter, entre aspas, aqui um marco zero, que é o meu backlog de projetos, meu backlog de tarefas. O que eu vou executar no meu projeto? O overview do meu projeto. Qual que seria o melhor termo? Sim, isso está dentro da sprint planning. Quando eu faço a sprint planning, eu não necessariamente estou planejando uma sprint só. Sim. Eu posso ter já todo o backlog que eu tenho que construir e ir dividindo isso em sprints. Beleza. Como a gente já faz aqui, isso vai ficar para agosto, isso vai ficar para setembro. Ou seja, na sprint planning eu tenho um projeto que vai estar com os projetos que eu estou executando, pode ser mais de um ali dentro, dependendo do entendimento, né? Uhum. Eu tenho as entregas que eu vou fazer e as tarefas. E eu vou colocar as tarefas dentro de um determinado período. Uhum. Isso aqui é um escopo, isso aqui é uma ação que eu devo executar. Uma ação é estabelecer as tarefas dentro da sprint. Sprint review é minha reunião de lições aprendidas, principalmente. Lições aprendidas. O que foi feito, o que funcionou muito bem, o que não funcionou. Ótimo. E isso aqui são dois papéis. Scrum Master é o dono. Vamos colocar, o dono do projeto é esse cara aqui. Sim. Ele é o cara que é dono da entrega, né? Ele é o responsável pela entrega. Ele é mais responsável pela entrega. Se a gente fosse fazer uma comparação, é alguém que vai ficar muito responsável pelos requisitos, pela qualidade, pelo que foi acordado com o cliente para cumprir. Perfeito. E o Scrum Master é mais responsável pela equipe, para gerenciar, para motivar, para garantir que eles estejam executando. Vamos chamar ele de coordenador, né? Sim. Gestor da equipe. Vamos colocar num cliente, só para a gente poder voltar aqui rapidamente e colocar na prática. Sou uma empresa de sei lá, eu sou empresa comercial, eu tenho projetos na minha empresa. Eu posso determinar que todo projeto, vamos colocar um projeto na prática, implantação de um software. Eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, qual que é o meu projeto? Implantar um RP. Quais são as entregas que eu tenho? Eu tenho uma entrega aqui que é, por exemplo, o planejamento. Eu tenho uma outra entrega que é a parametrização. Só para o pessoal entender na prática. E eu tenho as tarefas aqui. Por exemplo, uma tarefa é reunião com a empresa do software. Uma outra reunião, uma outra tarefa, levantamento de parâmetros fiscais. E por aí vai. Vai ter várias coisas. Eu vou falar que isso vai ser executado numa determinada período de trabalho. Então, eu vou falar, nesse período de trabalho aqui, eu vou fazer o quê? O levantamento dos meus parâmetros. Colocar que eu vou trabalhar 15 dias nisso aqui. Toda semana eu posso fazer uma reunião atualizando. E aí depois eu posso ter uma reunião de lições aprendidas mostrando o seguinte. Por exemplo, no levantamento de parâmetros, quais as dificuldades relacionadas a CFOP, por exemplo, que eu tive naquele período. A gente teve muita dificuldade de CFOP, a gente vai ter que buscar uma ajuda com alguém. O gestor da equipe, nesse caso, talvez eu não tenha. Porque ele pode ser o gestor da equipe da área. Imagina que é o seguinte, até aqui fica muito claro para o empresário entender. Tá bom, isso é o meu planejamento. Mas como que eu tangibilizo isso na minha empresa com gestão de projetos? O que eu vou fazer? Eu defino analista de projetos, eu coloco lá e falo, a partir de agora você é responsável pela entrega, e ele vai cobrar os agentes que trabalham no projeto. Como que você imagina isso na prática? Olha, eu acho que o Product Owner ele tem um papel muito técnico ali, de realmente verificar se os requisitos estão sendo cumpridos. Perfeito. Então ele precisa participar. Pode ser o coordenador da área, né? Ele precisa participar desde o início para entender o que está sendo prometido, porque o que a gente sempre fala aqui, né? Não tem um escopo fixo, mas tem uma limitação ali. Eu estou desenvolvendo um software, eu vou personalizar ele o máximo possível para aquele cliente, mas como eu já disse, por exemplo, não está incluso aqui uma integração com o CRM. Sim. Então, o Product Owner vai garantir que isso esteja claro para todo mundo. Só que, por exemplo, se você tiver um problema da equipe, se você tiver uma movimentação de equipe, alguém saiu, alguém entrou, quem vai executar o quê? Qual que é a melhor pessoa? Aí entra o papel do Scrum Master. Então, eles trabalham muito em conjunto, sabe? Pois é, porque eu estou tentando trazer a dúvida para a pessoa que está lá na ponta, o cara que está dentro de uma empresa. Por exemplo, se eu estou falando de uma implantação de software, quais agentes eu tenho envolvidos aqui? Eu tenho o gestor da área, por exemplo, o gestor da área de departamento fiscal, ele é uma pessoa importante. Eu tenho a pessoa que está responsável, por exemplo, por levantar esses requisitos na área. E eu tenho o gestor do projeto. Quem ia acompanhar, quem ia editar, ia chegar lá no gestor da área e falar, você não conseguiu fazer a entrega do parâmetro fiscal. Ou ia virar para ele e falar, você já conseguiu levantar todos os parâmetros fiscais? Não. Ok, falta 2 sprints para a gente poder entregar isso aí, não vai dar tempo. Esse seria o papel de quem? Ao meu ver, do Scrum Master.
do Scrum Master. As empresas precisam se preocupar em ter um Scrum Master dentro da gestão delas, se elas quiserem trabalhar com gestão ágil, numa empresa que não é uma empresa de projetos. Uma empresa de projetos é muito claro, que é o nosso caso. Mas, por exemplo, o nosso cliente que eu fui lá hoje, que está implantando software, implantando ISO, implantando Office. O papel de quem editar esse... Douglas, você está atrasado com as entregas, por exemplo, do Office da nossa IA de não conformidade. Que ia chegar lá, Carlos, olha, você não definiu ainda a parametrização e vai atrasar a nossa entrega da contabilização. Vai chegar, por exemplo, no Vinícius, eu não tenho uma visão clara ainda das datas que você vai executar a auditoria, por exemplo, da folha de pagamento. Esse seria o papel do Scrum Master? Ao meu ver, sim. Tanto é que aqui a gente não tem um Product Owner específico, Sim. Até porque os nossos projetos são muito multidisciplinares, eu precisaria de vários Product Owners, o que não faria muito sentido, mas eu tenho que ter o papel do coordenador ali, que vai estar acompanhando todo e vai ter os especialistas das áreas para consultar em alguns momentos. Porque, para mim, eu acho que esse é o cara mais importante. Esse é o cara mais importante para a gestão de projetos andar. Aqui a gente chama de coordenador, tá? Mas no mercado é o gerente de projeto. É o gestor de projeto. A gente pode colocar aqui, gestor de projetos. Esse cara é o cara mais importante para mim. Ele tem que ter um papel muito claro. Ele tem que se alimentar de sprint plan. Ele tem que ficar o dia inteiro vendo o sprint plan e sabendo aonde alguma tarefa vai atrasar e vai impactar. Vou dar um exemplo hoje. Hoje era para eu poder ter definido toda a contabilização de importação. Eu defini. Todo o planejamento, toda a contabilização, e ela é muito complexa. Mas eu defini na teoria. Não está claro como vai ser implantado no software. Então ele tem que olhar para isso e falar, peraí, a teoria está definida. Mas se semana que vem não acontecer a reunião com a TOTUS e a TOTUS me dá claramente a resposta de como isso vai ser parametrizado no sistema, eu nunca vou sair do lugar. Então ele, para mim, tem o papel de ir lá e cobrar isso. Esse, para mim, é um dos papéis mais importantes e que mais falta nas empresas hoje. Só que a gente precisa só ter cautela aqui, porque é o que a gente sempre fala, você tem que ver adaptar ao seu negócio. Exatamente. Dependendo, você não tem um setor de projetos ou um número de projetos a ponto de você contratar um Scrum Master. Sim, mas pode ser alguém que já esteja lá dentro. Você pode ter um analista de projetos. A questão para mim é, se você tem 3, 4 projetos numa empresa, você deveria ter um analista de projetos. E aí você fala, 3, 4 projetos. Se eu estiver trocando meu RP, abrindo uma sede nova, querendo implantar o Office e implantando o CRM, eu já tenho 4 projetos. Sim. Quantos clientes nossos tem? Quantos clientes nossos que na sua cabeça, assim, por alto, tem 4 projetos rodando? Todos. Entendeu? Por isso que eu defendo muito gestão de projetos. Então, entendemos a gestão de projetos, a gestão ágil. Vamos falar da gestão tradicional agora com base do PMBOK. Por quê? Vocês entendendo essas duas, vocês podem entender a gestão híbrida. Bom, então sobre o PMBOK, nós temos 5 processos principais. Sim. Que seria a iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, que é o ciclo de vida de um projeto. A diferença quando a gente pensa em híbrido é que esse ciclo de vida ele vai acontecer dentro de uma sprint. Exatamente. É isso que a gente está propondo. Então, o ciclo de vida do projeto como um todo, talvez um projeto tradicional, seria terminar no encerramento com a entrega de um produto. Como a gente faz entregas incrementais, eu tenho o encerramento da sprint, as lições aprendidas, e eu volto para a iniciação da próxima sprint. Sim. A ideia para mim do Scrum, ele faz uma coisa que eu defendo muito, que é a ideia de NDK, que é sobre discurso do método. Eu pego um problema e divido ele em partes. E eu resolvo um de cada vez. Então ele pega um gigantesco projeto que, por exemplo, seria sair uma atualização vamos colocar, sei lá, que seja um sistema simples, o Conta Azul da vida. Eu preciso sair uma atualização para adequar o Conta Azul aos novos parâmetros fiscais. Ele primeiro vai liberar a nota fiscal, depois ele libera o parâmetro, depois ele libera a contabilização e assim ele vai liberando em etapas. Eu acho que tem muito disso. E a gestão do PMBOK, ela olha muito para o projeto como um todo, por mais que eu acho que também em alguns casos as pessoas dividem. Eu pego o projeto como um todo, divido em vários subprojetos e vou trabalhando. Para mim, essa é a visão assim, de processo. Entre os dois, eles são muito, muito parecidos. E aí a gente tem as áreas de conhecimento, que a gente já trouxe aqui no vídeo anterior, se você não viu. Sim. E aí entra mais uma vez a parte da adaptabilidade, que é o seguinte, eu não preciso, dependendo do nível do meu projeto, ter essas 10 áreas sendo controladas. Sim. Há, em alguns casos, que eu não vou ter como controlar o risco, ter um controle só para isso, eu vou mapear os riscos, eu vou acompanhar, mas de uma forma mais fluida. Então, assim, dentro da gestão ágil, por exemplo, a gente não tem como proposto um controle exato da qualidade. Só que Sim. eu tenho o papel do Product Owner, que deveria fazer esse controle. Sim. Então, as coisas, elas acabam conversando entre si, sabe? Sim. Na gestão ágil, por exemplo, eu não tenho um controle
tão detalhado de custo. Sim. Como, por exemplo, numa obra em que eu preciso ter cada detalhe ali de cada parafuso que eu vou fazer. E eu tenho uma dúvida aqui nesse caso. Por exemplo, eu olho o modelo do Scrum, ele é um framework um pouco mais completo para mim em algumas áreas e menos em outras. Mas, por exemplo, o Scrum, para mim, ele deixa muito tangível a gestão do projeto. Ele tem um papel de um Product Owner, ele tem as reuniões de Split Plan, ele tem a gestão do projeto em si. Aqui no modelo do PMBOK, eu vejo as áreas de conhecimento. Ele fala, olha, enquanto o Scrum fala, você vai fazer essa reunião e vai colocar uma pessoa assim para gerenciar o projeto, ele fala assim, você deve controlar custos, você deve controlar qualidade. Então ele te fala muito o que você deve controlar, enquanto o outro, ele te fala como você vai fazer para controlar. Você vai controlar através de reuniões, você vai controlar através de um Scrum Master. Aqui não, controle isso. Um fala muito do que e o outro fala mais do como. Até por isso que eu acho que muita gente se adaptou muito bem ao Scrum. Mas aqui nesse papel, quando eu olho, por exemplo, para o PMBOK, que talvez você tenha estudado muito mais ele do que eu, talvez não, com certeza. Eu tenho lá uma orientação de quais são os papéis de um gerente de projetos, das reuniões que eu tenho que fazer. Existe uma roupagem sobre isso? Sim, o PMBOK ele é muito completo em relação aos processos. Então, ele tem bem certinho qual seria o processo para gestão de comunicações, boas práticas, orientações. Só que ele é muito extenso. Sim. Né? Então lá eu tenho assim, uma previsão, por exemplo, de uma pessoa que tem que existir, que é o gerente de projetos. Sim, só que ele não vai entrar em detalhe de ferramenta, porque ferramenta existem milhares. Sim. Então, ele entra em boas práticas, processos, o que tem sido feito e orientações, mas sempre com sugestões. Ele nunca impõe que você tem que fazer os 10 controles. Na verdade, ele até se divide muito bem os capítulos ali, porque você pode ir específico no que você quer controlar. Dentro da proposta híbrida, o que a gente está propondo aqui, por exemplo? Na gestão ágil não teria ali um controle muito bom dos stakeholders. Sim. Óbvio que vai ter, as partes interessadas são muito importantes na gestão ágil? Sim. Teria que ter algum controle, uma comunicação? Sim. Só que não tem essa direção do que fazer e como fazer. Então, o que a gente está propondo aqui, por exemplo, eu vou ter ali a daily, eu vou ter aqui na ProRestado, eu vou ter a daily, eu vou ter a sprint review junto com a sprint planning na PR Summit, que é uma reunião que a gente faz mensal. Nossa sprint é de 30 dias, então eu tenho vários parâmetros do Scrum. Porém, a gente identificou que a matriz de stakeholders é importante para a gente. E aí, nesse caso, a gente vai recorrer lá no PMBOK para ver, o que é uma matriz de stakeholder? Onde eu vou registrar isso? É uma documentação. O Scrum não trabalha muito com documentação. Mas no nosso caso, a gente viu que é importante ter um local onde as pessoas possam consultar nome, cargo, e-mail, contato e a matriz ali de poder e influência, que é uma instrução muito do PMBOK. Então, para dar um exemplo mais prático aí dos stakeholders, por exemplo. Então vamos para a prática agora. Entendemos os dois caminhos. Aqui a gente entendeu o que é rapidamente o escopo do projeto, que é aquilo que eu senti falta lá em cima, prazo é o cronograma, integração é como que as áreas vão se comunicar, é como que as integrações que as áreas têm, né? Comunicação é o que a gente acha mais importante que hoje, como que a gente comunica, stakeholders, todos os interessados no projeto, recursos humanos, é uma coisa que eu também sinto falta no Scrum, ele não lista para mim quais são os recursos que eu preciso, mas eu vou ter que ter isso lá, aqui eu tô falando de princípios. Qualidade, como eu mensuro a qualidade, também vai estar aqui na reunião do Scrum Master ou do Product Owner com o cliente. Riscos, também aqui levanta claramente, no Scrum eu não vejo essa visão. Custos, a apuração de custos do projeto, todo projeto tem custos. Aquisições, é aquilo que a gente precisa externo. Por exemplo, aqui na ProRestado, por muito tempo, custos é relevante, porque é para o consultor, mas é controlável. Aquisições não é relevante. Agora, com as passagens, você acha que aquisições é relevante, dona Ingrid? Com certeza. Então, vamos lá. A gente está falando aqui agora, então, da estrutura da gestão híbrida. Explica pra gente o que você pensou sobre a estrutura de gestão híbrida. Bom, como eu comentei, no nosso cenário, o coordenador do projeto que a gente já determinou aqui seria o papel do Scrum Master, que ele está muito mais ligado à liderança das pessoas, à gestão das pessoas. Ele também é responsável pela entrega, só que ele não é o especialista. Então, pode ser que em algum momento ele tenha que consultar um outro especialista. Vou dar um exemplo mais prático. Às vezes a gente tem um projeto que é multidisciplinar, que é muito comum, e ele tem entregas ali de processos, de financeiro e de Office 365 ou de inovação em geral. E aí, se chegar em um determinado momento que a gente precisar detalhar ali a qualidade da entrega de um BI,
o coordenador pode ser um especialista muito ali em processos ou em financeiro e vai ter que consultar a nossa outra especialista de inovação e ter essa troca. Então, a gente propôs dessa forma. Depois disso, a gente propôs a questão de unificar a Sprint Planning com a Sprint Review. Porque nós não teríamos como fazer aqui 2 reuniões, que essa reunião é uma reunião extensa, é uma reunião que a gente une o time todo e que avalia de fato projeto a projeto. Então, a gente propôs aqui a unificar essas 2 etapas, porque é a nossa realidade. A daily, de fato, acontece. Na daily, a ideia inicial do Scrum, a proposta, é que a pessoa falasse tanto o que ela fez ontem, quanto o que ela vai fazer hoje. Assim eu consigo acompanhar se o planejamento está sendo executado ou se houve algum gargalo. Mas aqui, como a gente tem um time maior e a gente não quer que a daily se torne uma reunião de 1 hora, porque a ideia é que ela seja realmente 15 minutinhos ali de manhã, a gente trabalha muito com o que vai ser executado hoje. E aí a gente verifica se está dentro do planejamento. E a nossa sprint já está definida, é de 30 dias, a gente trabalha com uma sprint de 1 mês. A recomendação é sempre ali de 1 a 4 semanas, então a gente trabalha ali no limite das 4 semanas, onde a gente avalia ali os backlogs, tudo que vai ser feito, quais tasks vão ser feitas dentro dessa sprint. E aí, como a gente já falou, tudo acontece dentro da sprint. A iniciação, o planejamento, todo aquele processo das 5 etapas propostas no PMBOK fica dentro da sprint também. Beleza, aqui o que a gente fez? A gente unificou tem que ter, no mínimo, um responsável pelo projeto, uma reunião grande de revisão e planejamento. Eu tenho que ter uma reunião diária. Não necessariamente grande. Não necessariamente grande, mas porque tem a diária, né, que é uma reunião curta. Eu tenho uma reunião curta, mas, por somente exemplo, atualização. Se a empresa trabalha com uma sprint de 1 semana, a sprint planning dela vai ser muito mais rápida. Concordo, mas ela não vai ser mais... Porque eu queria diferenciar assim. Reunião curta é dele. Bate pronto, entende o que está acontecendo, atualiza, toma decisão. E aqui, eu separo uma coisa bem simples. Tem 2, para mim, tem um framework do Jeff Bezos, que é o mesmo framework do próprio Peter Drucker, que fala sobre tomada de decisão. Eu tenho decisão que tem grandes impactos e decisões que têm impactos pequenos. É uma decisão que vai ter pouco impacto, você atualiza ela na dele. Você pode usar ela para tomar decisões rápidas. Decisões de impacto curto, você vai tomar na dele. Decisões simples. Decisões complexas, você deixa para a reunião de planejamento e revisão. Porque ali você vai tomar decisões que pode impactar na evolução do projeto. E aí a gente tem as sprints. A sprint é como que você desenha realmente a sua gestão, né? Então você tem o seu backlog de projetos, de tudo que você vai executar nos 30 próximos dias, né? Tudo que acontece dentro daquela sprint. Então você vai gerenciar a iniciação, você tem que planejar, tem que executar, tem que monitorar e tem que encerrar. A única coisa que eu estou sentindo falta aqui é onde está o meu reservatório de tarefas, entendeu? Uhum. Onde ele vai estar aqui, não que onde ele vai estar, mas eu faço nessa estrutura aqui, eu tenho que fazer um planejamento das minhas tarefas do projeto como um todo, ou eu só vou fazer de 30 dias? Não, é interessante que você faça de um todo, até porque você vai definir em qual sprint vai ser feito. Pode ser que você já tenha ali uma prévia das próximas sprints. Então, na área de conhecimento, ali na parte do escopo, seria isso. Ele é flexível, Sim. Tem ali os backlogs, que até coloquei a ferramenta que a gente usa, que é o DevOps. Perfeito. E aí lá vai ter tudo que vai ser feito para você definir na sprint planning o que vai ser nessa sprint, o que vai ficar mais para frente. E o papel de acompanhar isso é do Scrum Master e do Product Owner, que levantou todos os requisitos lá com o cliente. Não, perfeito. Então, assim, agora a gente falou aqui um pouco sobre o processo, a estrutura, e aqui a gente vai falar sobre o controle, então, direto de fato. Então, eu tenho as minhas áreas de conhecimento. Tudo isso aqui, se eu controlar tudo isso aqui, eu estou respondendo tudo que eu preciso para essa estrutura? Sim, só que nem tudo é necessário. A gente Perfeito. pode avaliar. Então, só para a gente poder deixar claro para o público, a gestão do projeto, o projeto vai estar aqui. Tudo isso aqui do projeto, eu vou gerenciar durante as minhas sprint plan, vou encaixar dentro da minha sprint e vou organizar pela minha daily. O meu Scrum Master, onde ele se encaixa aqui? Ou ele é um papel por fora disso aqui? O papel dele é principalmente na integração. Sim. Que vai comunicar todas as outras áreas. Então, a integração nada mais é do que a gestão. Do que vai ser feito, quando vai ser feito, por quem, como que isso vai ser comunicado. Então, o papel do Scrum Master, ao meu ver, ficaria dentro da integração. Sim, então o papel dele é ser a pessoa que gerencia a integração. Isso. Não, perfeito. E aí eu tenho aqui dentro, nessa gestão híbrida, eu uso isso como modelo de gestão de operação. Eu uso uma reunião para unificar e planejar toda a minha sprint, aonde eu vou ver se eu estou no prazo, seguindo um determinado escopo, vou
verificar o que eu preciso ter de integração entre áreas. Nas reuniões, por exemplo, aqui e na reunião de daily, eu vou focar muito na minha comunicação. Então, eu vou comunicar o que eu tenho que executar durante a Sprint Plan, durante a reunião de revisão. Semanalmente, diariamente, eu vou fazer minha daily para entender o processo. Os meus stakeholders são as pessoas que são para quem eu vou entregar. É quem eu preocupo de a sprint está boa, a entrega foi feita. Então, no momento que eu estou terminando o sprint, eu vou lá no meu stakeholder e entrego ela. Mas o stakeholder é toda a parte interessada, pode ser inclusive também, as internas. Então, pode ser também os responsáveis, as pessoas dentro do projeto, né? Se tiver alguém com alguma questão, algum atraso, alguém de férias, tudo isso vai estar sendo avaliado nos stakeholders também. Perfeito. E aí ele pode avaliar isso externamente, ele pode entregar dentro da sprint. Internamente, ele pode ir alinhando pelas reuniões internas. Recursos humanos é o que eu preciso para gerenciar. Se eu vou precisar, por exemplo, de um especialista de fiscal, se eu vou precisar de um coordenador de uma determinada área, se eu preciso de um time externo é o que eu tenho que aquisição, né? Então, tudo que eu tenho ali interno dentro da minha empresa, por quê? Eu só estou tentando fazer um framework, porque quem vai assistir a gente não é só as pessoas que têm, por exemplo, o nosso caso. No nosso caso, recursos humanos é nosso time aqui que vai executar. Dentro aqui, então, de recursos humanos, eu entendo que recursos humanos são todos os recursos que eu tenho. O que mais você considera aqui relevante? Porque só é uma dúvida, na minha visão. Tanto a agenda quanto o prazo está muito conectado, porque eu preciso ter alguém lá para executar isso dentro desse prazo, né? Sim, mas eu acho que o principal é o acompanhamento que na gestão tradicional tem muito certinha, que é onde vai estar cada pessoa. Sim. Até, por exemplo, no Project, que tem como avaliar isso. E aqui a gente também precisa. Então, seria, nesse caso, gestão de agendas, gestão dos treinamentos, da formação dessas pessoas, porque, no nosso caso, recursos humanos é o principal recurso, né? E pode ser que isso aconteça também nos clientes. Não, ótimo, porque aqui é bem importante. E a gente vai ter um momento para a gente voltar e falar sobre ferramentas disso. Qualidade, eu acho que é realmente parte das reuniões, né? Aonde eu reviso se eu estou dentro ou não da qualidade. Riscos, eu acho que é uma coisa que as pessoas avaliam um pouco, e eu acho que é muito importante. Sim. Acompanhar, não tem, aqui você colocou até o listas, né, para a gente poder entrar em ferramentas, mas riscos, o que você considera importante avaliar de riscos dentro de uma gestão de projetos? Vai depender do tipo de projeto, mas assim, principalmente o que vai atrapalhar alguma entrega, o que vai impedir talvez a conclusão da sprint como planejado. Que pode ser aquela reunião que eu falei, olha, tô vendo aqui que o Carlos definiu a estrutura de gestão de importação, mas não chegou até a empresa de software. Isso vai atrasar. Então, assim, a gestão de riscos nesse caso não precisa de um controle robusto, de um Excel, ou de uma ferramenta, ou de um Listes. Mas, se tiver, você leva isso para a reunião de sprint planning e já levanta os riscos ali. E já resolve. Exato. Por exemplo, aqui nesse caso, o risco é conhecimento. Ou é a agenda do Carlos, que é difícil. Pode ser vários cenários. Sim. Custos, eu acho extremamente relevante. Que é gerenciar quanto está custando o projeto, o que está acontecendo. Por exemplo, 90% dos projetos que eu já participei de implantação de software superaram o orçamento. Sempre supera. E aquisições é aquilo que eu preciso externo, né? É sob demanda. Então, assim, se o pessoal, de forma bem simples, entender bem isso aqui, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Isso aqui, para mim, é a estrutura, o framework de como trabalhar. Isso aqui é o que controlar. Se você conseguir ter um projeto listando, não necessariamente tudo, mas se você olhar para cada uma dessas caixinhas como uma área de conhecimento que você deve ter expertise no projeto, entender quem é, ter um controle do escopo, ter um controle do prazo, ter um controle da comunicação, ter um controle do cenário dos recursos humanos, dos custos. Se eu controlar tudo isso e passar por isso dentro da minha estrutura, com o Scrum Master gerenciando, fazendo reuniões de planejamento, atualizando as dailies e entregando as sprints para os meus stakeholders, eu estou fazendo uma boa gestão de projeto híbrida. Exatamente. A ideia é que essas áreas de conhecimento entrem no fluxo do Scrum. Ela tem ali algum controle e que vai entrar em algum momento, seja na daily, seja no planejamento da sprint, em algum momento ali. Não necessariamente todos, né? Pode ser que no seu caso gerenciar os custos não sejam relevantes agora. Escolha os que mais são relevantes e inclua isso no looping ali do processo de Scrum. Não, perfeito. Eu acho que um próximo vídeo que a gente pode trazer é o quê? Como implementar isso dentro das ferramentas, Office, Looping, que a gente pode até mostrar mais de uma ferramenta, mas é muito importante também a gente trazer um vídeo antes disso, talvez, com o quê? Como que eu viabilizo essa estrutura no dia a dia? Então, olha, quando você for fazer uma reunião de planejamento, a primeira reunião de projeto, você vai definir o escopo. Aí, nessa mesma reunião, você vai definir o Scrum Master para acompanhar, vai ver quem são as pessoas, definir o prazo, colocar os recursos. Na reunião de revisão, você vai avaliar se deu certo,
vai substituir pessoas, vai marcar treinamentos. Na daily, a gente vai acompanhar tudo isso. A gente podia tentar trazer isso um pouco na prática, porque aqui a gente ficou muito na estrutura. Eu queria trazer depois um pouco de prática para o pessoal, no segundo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido a visão. Aqui não era uma visão de colocar 100% na prática. Eu vim trazendo um pouco disso. A Ingrid queria trazer realmente o conceito, a estrutura para formar vocês cada vez mais. Dá uma estudada nesse vídeo. Olha o vídeo anterior que a gente falou só de gestão. E com esses vídeos a gente pode, num segundo momento, trazer um vídeo aqui para vocês de aplicação prática, de como fazer isso na prática. Tanto numa empresa comum, como numa empresa de gestão de projetos. Depois a gente traz um quarto vídeo falando de como aplicar isso em ferramentas como o Office, depois como o Bitrix, depois como o Looping, depois como o SharePoint e por aí vai. Desde o meu primeiro vídeo eu falei que seria o primeiro de muitos. Acho que a ideia aqui é que a gente traga conteúdos para formação mesmo, para orientação, porque às vezes as pessoas se apegam muito ao que está lá no livro e na verdade, na realidade, não é bem assim. Aí pode ser que a pessoa se perca. O que eu vou fazer aqui? E a estrutura híbrida, ela é muito flexível, então a que a gente está propondo aqui, você pode adaptar ela ainda mais para sua realidade. E aí a gente quer trazer agora a parte prática, que vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês acompanhem toda essa série. Muito obrigado, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, para você poder acompanhar nossos vídeos. Seguir a gente nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, Resultado em Foco, em todas as redes. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal, até a próxima.